Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e venho aqui com muita alegria mostrar a vocês um texto, de um ex-aluno que tirou nota máxima no último concurso dos Bombeiros de Minas Gerais, com a devida autorização dele, é claro. Pessoal, antes disso, já curtam o vídeo aqui embaixo, inscrevam-se no canal para não perder os próximos conteúdos sobre redação, sobre concursos, enfim, muita coisa bacana aqui no canal. E, é claro, não percam o meu curso, o link está na descrição do vídeo. Vejam aí, as matrículas estão abertas por tempo limitado, então confiram o curso aí também. Pessoal, tenho recebido ótimas notícias aí ultimamente de ex-alunos com notas máximas ou quase máximas em redação e também resultados positivos até daqueles que me procuram para entrar com recurso, na nota de redação. O pessoal tem conseguido, com os meus recursos, aumentar a nota, subir posições. Então, enfim, são nesses momentos que eu vejo quanto eu sou realizada fazendo o que eu faço. Enfim, muito obrigada a todos por confiarem no meu trabalho. É um prazer enorme poder contribuir com vocês. Bom, vamos lá direto ao ponto, Só para nos situar aqui, eu vou mostrar rapidamente o tema, não vou perder tempo aqui me alongando demais lendo textos de apoio, tá? Mas a gente precisa primeiro entender um pouco para depois se situar e entender a argumentação, é claro. Então, vamos lá, eu vou me diminuir aqui para a gente poder ter uma noção melhor, e eu não atrapalhar a visão de vocês aqui do slide. Vamos lá? Aqui, assunto, tinha a ver com poluição, meio ambiente, tal. Assunto é diferente de tema, é uma coisa que eu sempre falo, já falei em algumas lives aqui, Então, o tema é mais específico. Vamos observar algumas coisas, de forma bem objetiva, tá? Sem perder muito tempo, nós não vamos ler esse texto. Mas fala, o plástico que não desaparece. Ah, então, eu já estou falando de plástico. É preciso dar uma olhada, estou falando de plástico. E aqui, o que tem? Eu tenho plástico e agora eu tenho peixinhos. Isso aqui é o quê? Linguagem verbal e não verbal. Olha a linguagem verbal. Poxa, os humanos não poderiam reciclar tudo isso? E aí o outro peixinho responde, mas antes eles teriam de reciclar as próprias ideias. Então, essa é a parte verbal. E o não verbal, eu tenho peixinhos nadando aí com sacolas, garrafas PET e tudo mais. Então, eu tenho lixo sendo representado e eu tenho o quê? O mar. O rio, Não falou, na verdade. O mar ou o rio, enfim, eu tenho poluição, eu tenho plástico, eu tenho água, tá? Então, vamos prestar atenção. Aqui, eu tenho o texto 3, novamente, a mescla de linguagem verbal e não verbal. Tenho imagens, tenho porcentagens, tenho coisas interessantes para analisar, tá? Então, aqui está mostrando garrafa PET, O que os brasileiros jogam de lixo no mar todo mês. Todo mês, ó, galera, equivale a 146 estátuas, do Cristo Redentor, ao peso, equivalente. Aí mostra que os animais marinhos, 50% dos animais marinhos que, morreram por intoxicação foi por causa do plástico. Então, novamente, eu tenho o assunto do plástico aqui, a questão de animais marinhos está se repetindo, esse assunto, do mar, da água, enfim, a gente já fica esperto, Aí aqui vem o enunciado do tema, tá? Com base nas leituras dos textos 1, 2 e 3, redige um texto dissertativo argumentativo, até aí não tem novidade, gente? Texto dissertativo argumentativo é o que sempre ocorre para nós. Sobre desafios para reduzir a poluição plástica dos oceanos. Ah, vocês viram, que eu estava já observando. Então, falou de poluição, especificou plástica, De onde? De tudo? É do mato? É do ar? Não, dos oceanos, tá? E falei em reduzir. Observe também o cuidado, Não falou também erradicar, acabar. Na redação a gente sempre vai buscar o quê? Não utilizar as palavras que são muito, que generalizam muito, Então, reduzir ao máximo poluição plástica dos oceanos. Então, em seu texto aborde com argumentos claros e consistentes, claro,
a respeito das iniciativas necessárias para combater esse problema e evitar a presença do lixo plástico cujos destinos são as águas dos rios e mares. Bom, antes estava só em mar, né? Até citou em rio também, então se falasse de rio não tinha problema, né? O foco maior era o mar, mas o rio também está dentro. E observe aqui, ó, eu tô falando em reduzir, em iniciativas, em combater. Então, o meu foco é a questão das propostas, né? Então, eu tenho o problema que é a poluição, não apenas a poluição no geral, a poluição gerada pelo plástico, né? Onde? Nos oceanos. Vocês estão captando aí, né? Por que que eu digo isso? Porque eu tive de entrar com vários recursos, né, de pessoas que não eram meus alunos anteriormente, né, e que me encontraram depois, e que fizeram sobre a poluição no geral, ou seja, tangenciaram o tema, né, que fizeram sobre o uso do plástico, mas não sobre alternativas para reduzir. Então, olha só a quantidade de coisas que nós precisamos, né, perceber, as quais nós precisamos nos atentar, né? Dê uma olhada nas palavras-chave do texto e marque, né, assim como eu estou marcando aqui para não se perder. Vamos então à nossa querida redação nota máxima, tá? Nossa introdução aqui, temos 6 linhas de introdução, ótimo, excelente, uma estrutura muito bacana, um tamanho que é breve, suficiente. Então vamos dar uma olhada, claro, no conteúdo, né? Não é só o tamanho, peraí que eu tô vendo aqui o cabo, pronto. Vamos lá. Ao se discorrer sobre a poluição plástica dos oceanos, é necessário compreender que o descarte indevido desses lixos nesses locais se torna um problema grave que acomete principalmente a fauna e a vida marinha. Neste sentido, é válido destacar medidas preventivas que podem reduzir ao máximo essa problemática, como não só a criação de leis ou regimentos, mas também criar projetos empresariais com o intuito de alterar o material plástico. Então, está dentro do tema? Com certeza. Vamos procurar as palavras-chave do tema aqui na introdução? Vamos lá. Falou da poluição plástica nos oceanos. Já está situando a nossa discussão aqui de forma específica, tá? Falou do descarte de lixo, do problema, e aí já inseriu prejuízos à fauna e à vida marinha, né, no geral. Nesse sentido, vamos destacar o quê? Medidas preventivas, o que é isso? São as iniciativas, né, que foram citadas ali. Então, em vez de copiar literalmente a expressão inteira, né, em vez de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, veio aqui com algumas palavras-chave. A gente deve utilizar, não tem jeito, mas ir utilizando sinônimos também é algo positivo, tá? Reduzir, né, a ideia do reduzir ao máximo essa problemática. E agora ele já começa a citar os exemplos que a gente espera ver no desenvolvimento. Por quê? O fim ali da introdução é a hora de colocar a tese. A tese é o ponto de vista a ser defendido no texto. Então, na verdade, o que é a introdução? É um trailer. É o que me gera aquela expectativa. Mas é um trailer do filme que já tem um spoiler. Conta o final, tá? Não existe introdução de suspense, tá? Eu vou só dar uma contextualizada e eu começo a colocar meu ponto de vista a partir do segundo parágrafo. Não, você já deve deixar claro o seu posicionamento desde o primeiro. E é isto que ele faz aqui, olha só a técnica, olha só. Ele vai defender, então, quais propostas? A criação de leis, né, em regimentos, e depois projetos empresariais, né, para substituir o plástico. Então, eu já espero que primeiro ele vai abordar isso, depois ele vai abordar isso. Essa é a expectativa que ele criou no leitor. Se ele não cumprir essa expectativa, o defeito é do texto dele, tá? A expectativa, ela deve ser cumprida. Então, vamos dar uma olhada em como que isso foi feito. E vocês viram, gente, essa é uma redação nota máxima. Tem segredo aqui na introdução? Tem. Precisou citar filme, livro, música,
filósofo não precisou, tá? Nem a Constituição, né, que muitas vezes é utilizada, poderia também, não tem problema nenhum, tá? Não tô querendo dizer que você não pode utilizar, mas eu tô falando que você não precisa necessariamente iniciar o seu texto com uma frase de efeito, com uma coisa assim muito do outro mundo, e dá para você escrever perfeitamente, tirar uma nota máxima linda, tá? Sendo objetivo, beleza? Então, vamos continuar, vamos para o nosso primeiro parágrafo do desenvolvimento. Olha que maravilha! Quando eu vejo um parágrafo desse tamanho no desenvolvimento, já me dá uma alegria, tá? Por quê? Porque o desenvolvimento é a hora de você esclarecer as suas ideias, colocar o seu argumento e fundamentar com informações. Então, é para ser longo mesmo. A introdução é para ser breve, o desenvolvimento é para ser longo, tá? Triste seria um desenvolvimento com 4 linhas no parágrafo, aí não dá, né? Então, foi da 7 até a 15, perfeito! Então, vamos continuar. Ó, começou de uma forma muito tranquila. Primeiramente, tem segredo, gente? Não, é um elemento, né, super tranquilo aí de utilizar. Primeiramente, é válido mencionar, olha que maneira bonita, simples, correta de iniciar o parágrafo. Não tem segredo, né? A criação de leis, olha só, ele acabou de falar lá em cima da criação de leis e regimentos e ele retomou aqui, tá certo? Melhor impossível, tá? Você falou na introdução, retomou no desenvolvimento, obrigação, tá? E permitem a punição de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, ao descartarem indevidamente lixos plásticos nos oceanos. Olha só as palavras-chave, o plástico no oceano. Tá vendo que ele tá sempre pegando essa ideia, ele não está se perdendo, né? O problema é quando a pessoa começa a falar do plástico no oceano, daqui a pouco tá falando de floresta, ou daqui a pouco tá falando de, sei lá, outros materiais. Não, aqui a gente vê que ele está seguindo um planejamento de texto. Ó, nessa perspectiva, o filósofo Maquiavel preconiza em seu livro O Príncipe que o homem teme as leis. Desse modo, com a vigência de leis, de fiscalizações e de criações de postos de coleta, principalmente nos grandes centros litorâneos, onde ocorre com frequência o descarte indevido, o destino do lixo seria feito de forma correta e a poluição plástica minimizada, pois haveria leis proibindo o descarte errôneo. Então, vamos dar uma olhada. Ó, algumas substituições de palavras foram feitas, né? Algumas não tem muito como você falar que não vai repetir. Mas houve um certo cuidado, né? Antes estava descarte indevido, aí depois foi para descarte errôneo. Então, houve essa preocupação com sinônimos, né? Na medida do possível, tá? Olha só que interessante essa questão da citação utilizada. Eu sempre digo, né? É 100% necessário? Não é. É uma das formas, né, de você argumentar. Mas por que a citação dele ficou boa? Porque foi breve, não deu nem 2 linhas, olha só. Nessa perspectiva, o filósofo Maquiavel preconiza em seu livro O Príncipe que o homem teme as leis. Está totalmente dentro ali da situação que ele nos colocou. Ou seja, ficou contextualizado, porque ele estava falando de leis, ele citou a questão das leis, né? Tem gente que quer colocar uma citação por colocar, né? Não tem nada a ver com nada. Ele não, ele amarrou ali na argumentação. E não gastou muito tempo, né? Porque tem gente que quer citar o livro, gasta 4 linhas falando do livro, colocando a citação muito extensa e acaba perdendo, né, o espaço que tem para argumentar. Então, foi breve, foi contextualizada, muito boa. Então, ó, colocou desse modo, que é outro operador aí de coesão, né, aí dentro. O onde. As pessoas, a maior parte das pessoas utiliza esse onde, esse pronome relativo, de forma errada, né? Aqui está correto, porque retoma lugar, né? Porque está falando os centros litorâneos em uma perspectiva geográfica, né? De lugar mesmo. Então, retomou aí a questão dita na introdução, está correto,
fez uma citação bacana, contextualizada e breve e prestou atenção na coesão, no vocabulário, manteve toda a linha de pensamento. Perfeito. Vamos continuar? Paralelamente a esse aspecto, né? Antes ele começou com primeiramente, agora é paralelamente a esse aspecto. Que nada mais é que uma forma de começar aí de adição, né? De adição. Perfeito aí para manter a coesão interparágrafos, né? Vamos lá. Cabe destacar a elaboração de projetos que visam criar materiais que substituem os plásticos. Então, olha aqui, elaboração de projetos que substituem os plásticos. Que interessante, né? Esse argumento 2. Ele tinha falado isso lá sobre iniciativas de materiais para substituir o plástico. Ele havia falado, né? Então, dessa forma, olha outro operador coesivo. Fábio Zanini, colunista e jornalista do jornal A Folha de São Paulo, afirma que o setor primário da economia, as indústrias, precisa buscar modos de substituir o plástico por outro material que se degrada no ambiente de forma mais rápida e mais eficaz. Logo, outra forma de coesão, né? Alternativas como o papel reciclado afetaria de forma positiva ambientalmente a diminuição da poluição plástica dos oceanos. Então, veja como as palavras-chave se repetem, né? Tá vendo? Ó, poluição plástica dos oceanos, ele não está se perdendo, está sempre mantendo. Ao mesmo tempo, ele apresentou outro conhecimento, né? Citou outro argumento de autoridade e até mesmo ao citar, né, que sabe o que é o setor primário da economia, já está demonstrando conhecimento de outras áreas, né? Porque é uma coisa que importa também para a banca em questão, né? Você demonstrar esse conhecimento vasto, tá? E olhe bem o que aconteceu aqui, né? Isso aqui a gente chama do tópico frasal, né? Que eu sempre friso muito nas minhas aulas e nas correções com os meus alunos, tá? Que é a primeira frase do parágrafo do desenvolvimento deve resumir a ideia principal a ser desenvolvida ali. Então, tem uma frasezinha curta, objetiva, de 2 linhas apenas, né? Resumindo a ideia ali, e será depois fundamentada, né? Explicada adiante. Então, perfeita a estrutura também desse texto, desse parágrafo. Tudo bem? Então, vamos lá para a próxima e última parte. Tem uma conclusão, já de cara também dá para ver que temos uma conclusão breve, objetiva, e é isso mesmo, tá? Porque a introdução e a conclusão devem ser breves. É o desenvolvimento que deve gastar a maior parte do texto. Então, vamos lá. A poluição plástica dos oceanos, olha só como o tema aparece o tempo todo. Não existe tangenciamento em momento algum aqui, tá? Pois, né, outro nível aí, outra demonstração de coesão. Um problema ambiental grave, mas que possui medidas preventivas que podem reduzi-lo. Então, olha a questão das medidas preventivas, né, para reduzir o problema, que também era o centro da discussão, né, retomou, e é isso que a conclusão faz, né, você pode reafirmar a sua argumentação. Assim, com a criação de leis, né, retomando aí, e de materiais substitutos do plástico, né, retomando de novo, minimizar-se-iam os lixos no ambiente marinho e seus impactos negativos na fauna marinha. Então, pessoal, dá para ver que isso aqui foi uma grande retomada do que foi dito. E por que isso é importante? Porque as pessoas, às vezes, elas fazem o contrário. Elas querem colocar informações muito novas na conclusão, né? Querem colocar fatos novos, argumentos novos, coisas que não apareceram. Não é assim que funciona. Não é assim, tá? A conclusão serve para você reafirmar ou continuar aquilo que você estava dizendo, tá? Você vai fechar um raciocínio, você não vai começar coisas novas, né? Inéditas ali no texto. Então, houve essa retomada
E por que que ele não precisou colocar mais iniciativas? Gente, porque o foco do tema já era sobre iniciativas, né, medidas para reduzir o problema. Então, ele fez isso ao longo do desenvolvimento e fez muito bem, né? Então, ele não passou o texto, né, apenas demonstrando qual era o problema. Não foi qual é o problema. Na argumentação inteira já estava como podemos reduzir o problema, né? É diferente, ele não deixou para fazer isso só na conclusão. Se tivesse deixado para fazer isso só na conclusão, o texto já não estaria perfeito, porque o foco do tema era desenvolver essas propostas, tá? Então ele não poderia deixar só para o finalzinho. Então, portanto, ele conseguiu cumprir isso, colocou essas propostas ao longo do desenvolvimento e aí o que sobrou para fazer na conclusão? Reafirmar, retomar isso, né? Que ele fez também muito bem. Dá para ver que existe um planejamento, né? Existe uma linha de pensamento que está sendo seguida, toda uma preocupação com o vocabulário, com a coesão ali, com a estrutura do tipo dissertativo argumentativo, tudo muito correto neste texto, tá? Eu fico muito feliz de ver esse resultado. Bom, e eu vou voltar a falar com vocês agora, tá? Vamos lá, deixa eu me aumentar aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado deste texto, né? E visto também que a moral da história é, não precisa fazer um texto muito complexo, né? Tirar as coisas do fundo da cartola para conseguir fazer uma redação nota máxima, tá? Nesse caso foi 50 em 50, né? Valia 50 pontos essa prova de bombeiros de Minas Gerais. Tá bom, gente? E não se esqueça, não saia deste vídeo antes de curtir aqui embaixo, inscreva-se no canal e não perca o meu curso que está com matrículas abertas e uma oferta especial. Veja aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui e até mais!